Vai. Aleluia, foi aí mesmo. Vamos continuar a aula. Glória. Deus é bom. Ai, Jesus, eu vou ter que fazer depois para os outros, mas tudo bem, vamos lá. Deus não tem ocupado por inocência, tá bom? Aquilo que nós nos movemos e nos fazemos e fazemos em pecado, vai sempre de acordo, de encontro com o que Deus fala. É por isso que essa questão do pecado ela é tão importante, porque muitas das vezes a gente pensa, não, mas falei de fulano, foi contra, mas se feriu uma lei de Deus, é com ele que a gente tem que resolver. Inclui tanto a culpa como a corrupção nessa questão do pecado. A culpa é um estado em que sente merecer o castigo pela violação de uma lei moral. Isso é culpa. Eu sei que eu errei, o negócio corrói dentro de mim. Sabe quando a esposa dá um conselho, dá uma direção para o marido ou uma orientação, e ela como radar, captou o negócio, o cara vai lá e faz, e depois ele diz, puxa vida, como que eu vou falar para ela que eu errei? E ela tinha razão. Ela vai falar o resto da vida. É capaz de quando chegar lá no céu na eternidade, quando a gente contar Abraão e falar com Abraão, Isaac e Jacó, e sentar na mesa e ela falar, então Abraão, eu falei para não comprar o relógio, que era do Paraguai. Então esse sentimento de culpa é a violação da lei moral. Ela expressa também a relação que o pecado tem com a justiça e com o castigo da lei. Porém, por ser uma palavra de significado duplo, a culpa tanto denota a qualidade própria do pecado, como também denota a culpabilidade que nos faz digno do juízo e do castigo divino. Então, quando dizemos assim, a culpa, ela tanto aponta para o sentido de eu preciso me corrigir e sei aonde eu errei, como também da lei moral. É aquela vozinha da consciência dizendo, ei, você errou. Agora, se a pessoa tem moral, caráter, o que ela vai fazer? Reconhecer o pecado, confessar o pecado. Nós já estudamos isso na última aula. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E vivemos o milagre do perdão. Agora, o orgulho antecede a queda. E o orgulho, muitas das vezes, não deixa a pessoa confessar. E se não há confissão, não há arrependimento. Delbiney, que é um pensador, ele falava assim, desse último aspecto da culpa, como culpa potencial, a culpa atual pode ser removida por meio de um substituto, mediante a satisfação das exigências da lei. Havia o pecado, era apresentado um cordeiro ou um sacrifício, o sacrifício representado ali era derramado sangue, o pecado era perdoado. Hoje, o perfeito sacrifício foi entregue, Jesus se sacrificou para nos dar o perdão, que o grande pacto de Jesus é perdoar e salvar. Então Jesus hoje é entregue. Agora, essa culpa, esse pecado só sai quando há essa confissão diante do Senhor. Agora, quando nós escondemos e guardamos, ela vai nos corroendo. Aí entra a corrupção, que é a contaminação inerente a cada pecado ou ao pecador. É uma realidade na vida de todo indivíduo. Todo aquele que é nascido de Adão tem em si a natureza manchada pelo pecado. Então agora começa a ter uma constância. Então a corrupção não é só o erro ou só o pecado, mas é a permanência. Hoje a gente precisa analisar bem na época da eleição, quando nós pensamos em votar, porque fulano, ciclano e beltrano pode até ter errado num ou no outro, ou até administrativamente mesmo, mas quando você olha para a corrupção, para o roubo descarado, e quando você olha para certos crentes que pecam e tem prazer em pecar, e o cara sabe que está errado, então aquilo já se tornou parte dele. Não é só aquele pecado atual que pode vir, não é só a consequência do pecado original dos nossos primeiros pais, mas já se tornou algo no caráter dele. O pecado não reside em nenhuma faculdade da alma. O pecado reside no coração, no âmago da alma, onde flui a vida. É lá que fica escondidinho, guardadinho.
Ele é o centro das influências que põe em operação o intelecto, a vontade e os efeitos. Em seu estado pecaminoso, o coração torna o homem o objeto do desagrado de Deus. Então, o pecado tem um lugar onde ele gosta de habitar. É lá no âmago da alma, é lá no íntimo do coração do homem. Você observa, por exemplo, a questão do perdão. Por que às vezes é tão difícil perdoar? Tá, eu tenho consciência que se eu não perdoo, essa falta de perdão vai gerar uma mágoa, uma tristeza e vai trazer até uma doença física. Então, humanamente pensando, qual que é o melhor caminho? Perdoar. Então por que eu não perdoo? Por que eu não vou lá liberar? Porque esse pecado, ele vai ficando guardado e vai gerando lá no íntimo, aí contamina a alma. Aí a gente tem que cantar aquele louvorzinho, muita calma nessa alma, porque a alma começa a querer dominar. E aí ela atinge todo o âmago, todo o corpo, todo o centro da alma, todos os aspectos, raciocínio, intelecto, decisão e até o sangue. De onde vem todas essas enfermidades? Do pecado guardado dentro do coração do homem. Pastor, eu briguei. Tá bom, ele brigou, perdoa, sara, conserta e pronto. Estão comigo? Amém. Só falando disso, e é tão terrível porque não importa o título que a pessoa tem, ela guarda isso, que é uma pessoa, né, que a gente conhece, que é homem de Deus, sim, e que virou para outra pessoa e falou que não ia perdoar. Conhecedor, né, tem igreja e falou que não ia perdoar. Um dos maiores ministros de libertação que eu já não conheci, mas eu acompanhei toda a história, fiz curso dele. Ele morreu com câncer no hospital, dizendo não perdoa. Foi um dos homens que trouxe a visão de cura e libertação para o Brasil. Foi um dos maiores apóstolos na visão de libertação. Ajudou, ensinou, tem uma escola tremenda e poderosa até hoje, há mais de 30, 40 anos. E em cima do hospital ele falou: eu sei que eu vou morrer, e eu sei que depende de eu abrir a minha boca, mas eu não consigo liberar o perdão para essa pessoa. Ele morreu sem liberar o perdão. Isso é para vocês verem a profundidade do pecado. Nós estamos falando aqui de salvação. Salvação é outra coisa. Mas e a libertação que é para a gente viver aqui hoje, agora e todos os dias? Sobre o coração como um invólucro do pecado, escreveu o profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Como é enganoso o coração do homem. Agora, eu tenho que ter cuidado com o meu coração. Se eu achar que eu já sou bom o suficiente, ou que eu já sou grande, ou que eu já sou independente, ou que eu já sou autossuficiente, é um passo para cair. E o coração do homem é enganoso. Agora, quando alguém age contra mim, eu também tenho que guardar o meu coração, porque se eu deixar entrar no meu coração também, aí sofre ele e sofre eu. Eu costumo dizer que a pessoa que guarda mágoa no coração carrega um defunto nas costas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de pegar um defunto dentro da gaveta do ML. Eu já peguei. Já fui lá, já tirei, já arrumei, já vesti, já coloquei dentro do caixão, já enfeitei o caixão, já arrumei, já levei para o lugar e enterrei. É feio. É tenebroso aquele negócio ali. Agora você imagina um defunto preso nas suas costas. Nos primeiros dias ele é gelado. Depois ele começa a se decompor. E você vai andando e os pedaços caindo em cima de você, e os bichos andando junto, e o cheiro. Está cheio de gente dentro da igreja assim, carregando um defunto preso nas costas. Quando ele vai, está o defuntinho preso nas costas dele lá. Por falta de perdão. Pecado. Pastor, perdoei, tem que levar na minha casa para almoçar e jantar comigo. Não, isso é outra história. Isso é uma outra história. Perdão é uma coisa. Relacionamento, sentar na tua mesa, comer junto com você, é outra história. Agora, perdão tem que ser sincero. Não, eu perdoei.
tomara que ele caia no buraco e morra. Aí não é perdão. Perdoei, mas eu não esqueço. Perdoei, mas eu não esqueço. Então não perdoou. Alô? Vamos lá. O pecado original. Aí tem aí uns exercíciozinhos. Eu gosto desses exercíciozinhos porque faz a gente pensar. Esses exercícios é para vocês fazerem. Pastor, eu estudei a lição todinha, não fiz os exercícios. Não tem problema não, é problema seu. A minha parte é ensinar e mandar matéria e ajudar você. Agora, se você leu aqui, chegou, os vídeos estão lá no canal. Até deixei os vídeos abertos agora para facilitar, para ninguém ficar me pedindo o link. Esse negócio de ficar pedindo não tem tempo não. Vou deixar logo aberto mesmo. Tá lá, quem quiser assistir, assiste. Só se inscrever e já era. Se inscreve no canal. Se algum abençoado aí assistiu, passou a assistir o vídeo, gostei da aula, então se matricule, compre o curso e aí você ganha a apostila. Senão vai continuar só vendo vídeo mesmo. Mas se você não fizer os exercícios, então sentou em casa, parou, não quer assistir o vídeo, já está cansado de ouvir a minha voz aqui, vai lá na apostila, começa a ler, está aí os exercícios. E o pastor Cléber já marcando para sentar na igreja lá e estudar. Porque pode parecer para você que não é importante fazer os exercícios, mas o curso tem TCC. E eu não vou poder ajudar vocês no TCC. E hoje é um curso livre. Mas esse material do CEIA já está no Ministério da Educação. Já está no MEC. Eles podem aprovar a qualquer momento o material deles. Se eles aprovarem o material daqui a um mês, daqui a uma semana, até o final do ano, o nosso curso, que é livre, se torna um curso reconhecido pelo MEC. É por isso que a gente tem que obrigar toda essa grade aqui que eu estou dando para vocês. Aí, você não estudou. Por enquanto tem consulta. Logo mais não vai ter mais consulta. Aí não faz, chega no dia do TCC, você não consegue desenvolver porque não fez. Porque o TCC é em cima do que você está estudando. Então façam os exercícios. Ok? Amém. Pecado original. A condição pecaminosa em que nasce o homem é definida teologicamente como pecado original. É aquele pecado que nasce com o homem. Segundo Beckford, ele é chamado assim, porque se deriva de Adão, o tronco original de toda a raça humana, porque está presente na vida de cada indivíduo, desde o momento do seu nascimento, pelo que pode ser considerado como resultado de simples imitação. Terceiro, porque é a raiz interna de todos os pecados atuais que maculam, que contaminam, que mancham a vida do homem. Devemos então evitar o erro de pensar que o termo pecado original implica que este pecado pertence à constituição original da natureza humana, pois isso implicaria que Deus criou o pecado. Então vamos entender. Quando nós falamos desse pecado original, não é se referindo a Deus que criou o pecado, mas é a partir da decisão que Adão tomou em desobedecer a ordem de Deus. Então ele é original no sentido de que depois dos nossos primeiros pais, da raça humana, a partir dali veio essa raiz. O salmista diz que foi gerado em pecado, concebido em pecado e já nasceu em pecado. Mas é nesse sentido desse pecado original, por causa da desobediência. Lembrando que não tem nada a ver com maçã, poderia até ser uma macieira, não teria nenhum problema não. Eu particularmente eu acho que se fosse uma fruta, seria um pé de melancia. Poderia ser qualquer árvore, qualquer fruta, né? Goiaba, ameixa. Ah não, melancia, pastor, que é grande, enche os olhos. Mas aí ela é no chão, não vai dar em árvore. Mas vai saber. Então você precisa entender que essa origem, essa raiz desse pecado, ou desse pecado original, não se refere, porque tem gente aí dizendo, bom, então foi Deus que criou o pecado? Não. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deixou o homem livre e disse, de todas as árvores dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no centro do jardim, nem comerá nem tocará nela. Ali era a prova de Deus para ver até que ponto o homem estava disposto a obedecê-lo, a dizer não para a tentação e dizer sim para o Senhor. Não é igualzinho hoje? Deus não criou o homem
Deus não criou o pecado e nem o homem pecador. Nem o homem pecador. Foi o livre-arbítrio da decisão. E a decisão dele foi desobediência. Desobediência é o que? Transgressão a uma lei estabelecida. É a mesma coisa que acontece hoje. Deus estabeleceu as leis. Aqui está a igreja. Estamos vivendo aqui dentro de um princípio, dentro de leis bíblicas. Fidelidade, lealdade, honra, amor. Aí de repente você se desentende com qualquer um dos irmãos. Você diz, bom, não vou mais para a igreja e vou pecar. Foi Deus que criou? Não, foi decisão sua. Não quero mais servir a Deus. E a gente vai ver mais um pouquinho aí à frente sobre esse pecado que não tem perdão, que muitas das vezes é aí que a pessoa entra. Ela se fere contra Deus. Ela se fere contra Jesus. Mas quando ela se fere contra o Espírito Santo, quem vai ajudar ela? Mas nós vamos chegar lá já. O pecado original e a história. Estão comigo aí? Amém. É opinião geral dos teólogos que os pais da igreja primitiva não deram o labor ou o trabalho devido, não se deram a escrever o suficiente sobre o pecado original. Contudo, segundo os pais da igreja grega, há uma corrupção física na raça humana proveniente de Adão. Porém, isso não envolve culpa. A liberdade da vontade em nada foi afetada pela queda. Respeitáveis teólogos são da opinião de que este parecer dos pais gregos culminou com o surgimento do pelagianismo, movimento religioso herético fundado por Pelágio, britânico, que viveu entre 360 e 422 da nossa era. O pelagianismo negava completamente as doutrinas da graça e do pecado original. Então, já viram que de onde vem as heresias. Você acha que neguinho está trazendo heresia hoje? Olha, ano 320, 360, o camarada já estava fazendo e falando heresia. Na igreja latina, apareceu uma tendência diferente através da pessoa de Tertuliano, que segundo alguns filósofos foi o homem que depois de Paulo teve maior senso a respeito do pecado. Tertuliano considerou o pecado original uma infecção hereditária. Ambrósio, outro famoso pai da igreja latina, foi além de Tertuliano na questão do pecado original e o descreveu como um estado e fez uma distinção entre a corrupção inata e o resultado, ou a resultante culpa do homem. Porém, foi através do talento e do espírito de estudo de Agostinho que a doutrina do pecado original alcançou um total desenvolvimento. Segundo ele, a natureza do pecado, tanto física como moral, ou moralmente, está de toda corrompida por causa do pecado de Adão, de tal maneira que o homem não consegue fazer uma outra coisa senão pecar. A natureza humana do homem é pecar. Pecaminosa, né? Pecaminosa. Aí você para e pensa assim numa criança. Nossa, uma criança de 2, de 3 anos, quantos anos é a Aninha? 4 aninhos, 3 aninhos. O Pedro, um ano, né? 8 meses. 8 meses o Pedro, é o filhinho. O pastor Fausto está lá. Aí o que a Bíblia diz? Do coração da criança? Aí o perfeito louvor. A Bíblia diz que ela é má. O coração e a vida e a criança, ela é má desde a sua nascença. Que ela maquina. Eu fico observando, observe essas crianças. Eu fico observando meu netinho, né? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 9 meses. E quando ele quer alguma coisa que você não dá, ele pega no seu pescoço. Quem ensinou? Você nunca viu ninguém pegar no pescoço de ninguém. Não precisa nem ensinar. E quer morder. Quem ensinou? E não é uma defesa. É porque ele queria algo que foi contrariado. Lógico que aí já entra a lei da Jacinta. Mas quem ensinou? Então, Agostinho, um dos pais da igreja, dizia isso. Que já nasce. Já vem dentro. Lógico, hoje, à luz das escrituras, a gente recebe muito mais revelação. Mas aqui nós estamos vendo de pessoas que lá bem atrás já traziam fundamentos que para nós hoje a gente olha e fala, puxa, não é que o cara tinha razão?
E quantas vezes hoje nós ainda temos errado em coisas por não examinar as Escrituras? Então o homem não consegue fazer outra coisa, ou ele não nasce que não seja com esse instinto. Os reformadores, do modo geral, estiveram de acordo com Agostinho. Somente Calvino diferia dele, principalmente em 2 pontos: que o pecado original não é algo completamente negativo, uma vez que o mesmo, segundo ele, dá lugar à eleição de Deus, ou seja, à escolha. Segundo, que o mesmo está limitado à natureza sensível do homem, ou seja, o homem pode sentir essa influência do pecado, e que, em primeiro plano, não foi de todo ruim, porque aí houve a eleição, a escolha, ou seja, ou você escolhe Deus, ou escolhe o diabo. Não está de todo em si errado, porque foi a partir da decisão do Éden, ou dos nossos primeiros pais, que nós passamos a tomar as nossas decisões. Agora, isso já vem impregnado no homem. Ele nasce já voltado, porque ele já nasce em pecado. Ele já é concebido em pecado. Então, uma vez que ele nasce, a decisão agora é minha e sua. Você diz assim: pastor, a gente quase não escuta falar de pecado nas igrejas. É verdade. Porque quando você fala de pecado, você confronta. E quando você confronta o pecado, muita gente não quer ficar. Se você falar para o cara: vem para a igreja, aceita Jesus e fica como está, tá beleza. Eu ministrei uma amiga durante 3 meses. Era crente antiga, Deus curou, libertou, tratou, psicóloga, formada, dando aula, trabalhando no estado. E eu falei para ela: agora vamos entrar no passo do perdão. E eu só falei a palavra perdão, ela pulou da altura dessa câmera. E no dia seguinte ela me ligou e disse: eu vou ter que falar com a minha mãe? Eu falei: vai. Não agora, mas a gente vai precisar sentar uma hora juntos e termos uma ministração juntos, uma terapia juntos. E até hoje ela não fala mais comigo. Então ela não só deixou de falar com a mãe, né? Deixou de falar com a mãe e ainda perdeu o pai. Para vocês terem ideia como é forte o pecado. Divorciou totalmente. Pensa, querido, o que o diabo faz. Então, Cega. o poder de decisão é nosso. Cega completamente. O diabo vai lançar, o pecado vai vir, mas a decisão de acertar ou errar é sua e minha. Porque se você parar só um pouquinho, humanamente falando, e você falar: puxa, se eu pecar, a consequência é essa e essa. Então eu prefiro não pecar. Eu sei, alguém diz assim: pastor, é porque o senhor já é velho e cabeçudo e agora careca, então o senhor não passa provação ou tentação. Irmão, o diabo tenta os mais feios, porque os bonitos já são bonitos mesmo. O diabo fala: não vou nem tentar ele porque já é bonitão mesmo. Todo mundo passa, graus diferentes, mas a decisão é sua e minha. Estão comigo? Amém. Elementos do pecado original. Dentre os vários elementos do pecado original, distinguimos, para efeito de estudo, os 2 que vamos ler aí a seguir. Primeiro, a culpa original. A palavra culpa, com relação ao pecado original, expressa a relação que a justiça tem com o pecado. E como expressavam os teólogos mais antigos, a relação que o pecado tem com a pena da lei. É assim que a culpa do pecado de Adão, com cabeça da raça humana, é imputada a todos os seus descendentes. Com este ensino, concordamos as passagens de Romanos 5,12 e outras passagens que tem aí. A palavra culpa nos leva diretamente à ideia, ou à expressão, ou à relação de justiça. Se pecou e se houve uma influência direta do pecado, então haverá uma justiça, ou seja, um julgamento ou uma sentença. Então todo o pecado está ligado. É por isso que algumas igrejas hoje adotam, várias igrejas têm uma disciplina. Eu até falo às vezes uma disciplina, cada um é livre
e cada ministério tem a sua ideia, mas às vezes eu não vejo como que uma pessoa que errou vem para a igreja, pede perdão, confessa perdão, e a pessoa diz, então você vai ficar 1 ano sentada. Você não pode faltar, você não pode fazer mais nada, mas tem que ficar sentado. Você tem que vir na frente publicamente e falar, eu pequei quebrando tal mandamento, e confessar. Eu não sei se funciona, porque se você pegar um bandido, um criminoso, o cara já sofreu muito na vida, apanhou da polícia, se for de São Paulo tem até dor quando a rota pega, e o cara volta e continua roubando, então desde quando esse bater resolve? Então a disciplina que nós estamos falando aqui, no sentido da culpa original, é a certeza de que existe uma lei, e que essa lei traz uma justiça. Então no pecado original, eu confesso, perdoo, deixo, acabou. Mas e nos pecados atuais? No pecado do dia a dia? E as decisões que eu tomo todos os dias? Então já não é mais só por causa do pecado original, agora já está dentro de mim, a raiz está crescendo. E até a que ponto eu vou deixar ela dominar? Porque ou você domina, ou nós dominamos o pecado, ou o pecado nos domina. Então hoje você olha dentro da igreja, há um neoliberalismo do pode tudo. E não pode corrigir, porque senão o cara vai embora da igreja. Então é melhor ele estar aqui e a gente não pode. Não, querido, eu vou ensinar. Se ele quiser ficar e apanhar até ser tratado, ele vai. Agora eu não vou deixar de falar o que é pecado. Pecado é pecado. Eu amo o pecador, eu amo a tua alma, mas eu aborreço, abomino e desprezo o pecado. Então isso tem que ficar claro para nós como ministro, porque senão a gente vai chegar uma hora que está cômodo, virou moda ser crente agora, está na atualidade, está na modernidade, todo mundo aí e tal. É tendência. É tendência agora, os caras tudo crente. Agora ninguém cogita, então é preciso falar. Falar do pecado me dá até raiva, tenho raiva do pecado. A corrupção original. A corrupção original do homem inclui a ausência da justiça original. É a presença de um mal real. É a tendência da natureza caída herdada de Adão, que condiciona o homem para pecar. Então, essa corrupção, como eu falei, ela impregna. Não é só o pecado, mas a pessoa sente o prazer. Vocês observam bem? Existe a pessoa que tem sede de poder, e para isso ela usa a corrupção, e tem o corrupto que só é corrupto pelo dinheiro. São duas coisas diferentes, dinheiro e poder. O poder é o direito de mandar, é a autoridade para mandar. Tem gente que manda muito e tem pouco dinheiro, e tem gente que não manda nada, mas tem muito dinheiro. São duas coisas diferentes. A mesma coisa é essa questão do pecado, a culpa original do pecado e a corrupção. Essa culpa ela vai estar sempre impregnada em nós, porque nós já nascemos com ela, compete a nós dominá-la. Agora, essa corrupção é quando há uma permanência. A pessoa já se tornou, o coração dela já se tornou duro a servir, ela já não aceita a correção, já não aceita o ensino, já não aceita a palavra. Pastor, mas aí também já não entra a parte do caráter, um caráter já deteriorado completamente, porque houve uma tentativa de transformar esse caráter, mas ele não quer. Sim, mas É então, a decisão própria também, né? Exato, porque o caráter, ele entra exatamente aí. Quando a corrupção entra, é porque o caráter já está deformado. Ele já não liga mais para corrigir. Tanto faz, né? Tanto faz. Então, eu errei, confessei, mas aí eu permaneço no erro. Então deixa de ser só uma culpa pelo pecado e se torna corrupção. Então o caráter moral dele já não existe. Adão errou, ainda que houve o arrependimento, mas ele trouxe a brecha, ele deu o direito legal, houve a permissão para que o pecado entrasse na raça humana. Agora, esse pecado original é a mancha. Sempre vai ter aquela mancha que vai vir. Agora, compete a mim fazer com que essa mancha seja apagada, confessando e não dando continuidade ao pecado. Quando eu dou a continuidade ao pecado, o caráter já deformou. Então vem a corrupção. Por exemplo, ele fala aí, deve-se notar aí, primeiro,
que essa corrupção não é meramente uma enfermidade, ela não é meramente uma privação, ou seja, já está impregnado na pessoa. Aí o caráter dela já deformou. Por isso que Paulo fala da regeneração, né? Sim. Precisa ver, porque o caráter transformado só se for com entrega total, o caráter de Cristo impregnado na pessoa, porque o homem natural, ele vai viver constantemente nisso. Por isso que nós temos que matar todo dia essa velha natureza. É isso mesmo. Quando eu entendo que esse pecado, ou que essa corrupção está inata, ela entra, ela toca totalmente a vida do homem. Seja no aspecto que for, seja qual for o pecado. É triste quando a gente olha para dentro da igreja e a gente vê ministros, pessoas do altar, e você olha e vê que a pessoa está presa, amarrada, e por mais que você faça, como eu dei o exemplo para vocês na última aula, está no altar, pecou, veio, confessou, pediu perdão, orou, ministrou, 2 meses voltou, pecou de novo, pediu perdão, corrigiu, voltou para o altar, pecou de novo, caráter, já deformou. Ele perde as afeições, moral, respeito, santidade, honra, fidelidade. Então tudo isso é tirado. Quando o pecado entra e esse pecado permanece no sentido corrupção, ele deforma completamente o caráter da pessoa. Já não está mais nem aí para nada. Estão comigo? Amém. Pecado atual, aí na sua página 60. No texto anterior, tratamos da forma específica do pecado original e da maneira como ele tem sido discutido no decorrer dos séculos. Neste parágrafo, trataremos do pecado atual, como parte do dia a dia do homem. O pecado se originou num ato livre, ou no ato de livre vontade de Adão, como representante da raça humana, uma transgressão da lei de Deus e uma corrupção da natureza humana que deixou o homem exposto ao juízo e castigo divino. E é esta natureza corrompida a fonte de onde flui todos os pecados atuais. Essa natureza está ligada diretamente a essa questão de caráter, de personalidade. O que é que o pecado faz? Ele deforma. Primeiro ele tira a aparência espiritual. E aí ele começa a tirar tudo aquilo que nos assemelha, que nos deixa semelhante, que nos deixa parecido com o Criador. Deformando, né? Deforma completamente. Porque esse caráter ele é primeiro espiritual. Se a gente lê, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Pelegrino, que ele vai falando de cada uma, você percebe como o homem vai se deformando por causa do pecado. Pecados atuais são aqueles ou aquelas ações externas que se executam por meio do corpo. São também todos aqueles maus pensamentos conscientes. São os pecados individuais de fato. O pecado original é só um, enquanto o pecado atual desdobra-se em diferentes classes, quais sejam atos ou atitudes, pensamentos, palavras e obras. Então, quando a gente fala do pecado original, é a marca. É aquilo que Satanás colocou nos nossos primeiros pais, eles desobedeceram por causa do pecado dele e entrou em toda a raça humana. Agora, os pecados atuais é todo dia. Eu sempre brinquei com ele que um pecado bem comum no meio dos crentes, principalmente os que trabalham no Brás e naquelas regiões ali, é o sono. Ele vem sentado num lugar reservado. Morfeu. E o que senta no chão? Quando entra o lugar está vazio. Eu raciocino assim, tá aí tudo bem. Está vazio, está reservado, mas não tem ninguém, eu sentei. Mas quando entra um idoso, o espírito do sono pega. Entra uma grávida. Aí é dois, né? O do Morfeu e o da mentira. E da mentira. Então, esse cuidado, poxa, pastor, mas não é nada demais. Mas o pecado não vem com muito. É, pequeno. É pequenininho. Sutil, né? Eu sempre digo, se caímos nas pequenas causas e não corrigimos, amanhã nós vamos cair nos grandes pecados e não tem mais como corrigir. Se o cara hoje é infiel em 10, em 20, 30, amanhã ele vai ser infiel em tudo. Se o cara é infiel no dízimo dele, a possibilidade de ele ser infiel no casamento é muito grande.
Vamos lá. O que o apóstolo João escreveu no capítulo 1 de sua Epístola Universal poderá nos ajudar a compreender melhor a diferença entre pecados atuais. 1 de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós e não há verdade em nós. Se não há verdade, é a mentira. O pai da mentira? O diabo. Porém, se confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra pecado no singular, citada no versículo 8, é uma referência precisa e direta ao pecado original, ou seja, a natureza caída do homem. Enquanto que a palavra pecados no plural, citada no verso 9, refere-se aos pecados ou ao pecado atual do dia a dia. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, todos nós pecamos, todos os momentos, mas quantas vezes a gente não confessa? Tem crente que ele já é tão santo, que ele já acha que vai para o céu direto. Pastor, ainda tem aqueles que ficam, poxa, mas hoje é Santa Ceia, ninguém confessou, né? Pensa que é só na Santa Ceia. Que é só na Santa Ceia. Nós vimos no tradicional, nós tínhamos muito disso. A nossa Santa Ceia era um dia de tristeza e lamúrio e medo. A gente vinha na Santa Ceia arrasado. Meu Deus, é Santa Ceia, tem que confessar os pecados. E aqueles que é uma vez por ano? Misericórdia, haja pecado. Então, é todos os dias. Você teve um dia inteiro, hoje, por exemplo, o dia inteiro você trabalhou. Aí você fala, puxa, vou dormir. Lógico, eu sei que tem crente que é da época da arca, não a arca da aliança, a arca de Noé. Ele não pede perdão, ele não ora para comer, não ora para tomar café, não ora para dormir, não ora quando acorda também, não ora quando sai para trabalhar, não ora nada. Então ele só não chega a ser um dos animais da arca porque batizou. Ele já virou uma madeira. Já virou madeira. Então, se eu não confesso, como que eu vou receber perdão? Vocês viram o texto aí? Então, vamos entender aí a classificação dos pecados atuais. É impossível classificar todos os pecados atuais, pois variam de classe e de grau, e podem diferenciar-se em mais de um ponto. Os católicos romanos fazem uma bem conhecida distinção entre pecados veniais e pecados mortais, porém tem dificuldade em apontar qual pecado é qual. A mais completa lista das diferentes classes de pecado mencionados na Bíblia é apresentada pelo apóstolo Paulo na sua Epístola aos Gálatas. Eu preguei sobre isso essa semana. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha aqui para mim, ó. Peca quem quer. Mas as obras, os pecados são conhecidos. E quais são eles? Prostituição. Aí alguém pensa assim, prostituição é a relação sexual ilícita. Não. Isso também é prostituição. Mas tem muitas coisas. Mas existem muitas outras coisas que levam à prostituição. Prostituir a palavra. Prostituir a palavra. Adulterar a palavra. Tantas coisas, se você falar, prostituição é tudo aquilo que você faz traindo a palavra, traindo o evangelho, ou traindo alguém que você ama. Então imagina alguém que fala mal do pastor. Impureza. Alguém acha que assistir jogo do Corinthians tudo bem. Impureza maior do que essa? Brincadeira. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Deixa eu falar aqui de idolatria. Eu tenho um amigo, hoje já não é mais tão meu amigo, né? Não temos um relacionamento mais tão próximo, mas ele adorava o carro dele. Eu tinha um Fusquinha, metade massa, porque normalmente no Fusquinha 76, nossa, não é nem tão velho não, tudo bem. Ele tinha metade massa, eu colocava 5, 6, 7, 8 irmãos dentro do Fusquinha, tudo irmão avantajado. Ele tinha um Del Rey, também já não era lá grande coisa, mas tudo bem. É o rei guia. Ele colocava 2 pessoas atrás e ele a esposa. Conheço assim. E ele dizia assim, no meu carro não entra. Ele gastava 2, 3 horas. Eu conheço gente que idolatra planta. Eu amo planta, eu gosto de planta. Mas idolatrar?
Adoro isso. Feitiçaria, inimizades. Essa questão de inimizades é bem legal, porque tem muito crente que gosta de ficar falando das igrejas dos outros e criando inimizade. A Bíblia diz sempre que depender de você, tenha paz com todos. Glutonaria, cadê? Inimizades, porfias, ciúmes. Pastor, eu não tenho ciúme, eu tenho zelo. Não gosto que a minha mulher olhe para ninguém. Que zelo é esse? Minha esposa não pode ter amigos. É zelo santo. Zelo santo. Meu esposo não pode ter amigas. O Facebook é só se for só. No Facebook dela só pode ter mulher. Se tiver um homem, no Facebook, gente, um relacionamento criado sem confiança. Uma casa dividida. Tem mais aqui, André. Eu estou doido para chegar na glutonaria logo. Iras, discórdia, dissensões, facções. Facções aqui, queridos, não é só a facção criminosa não, tá? Pessoas que torcem por time de futebol e fazem parte de torcidas organizadas, é facção. Não tenho nada contra, a pessoa gosta de futebol, assiste lá de vez em quando, sei lá. Mas o cara vai lá e paga 190, 180 numa camisa do time. O pastor fala, irmãos, a gente precisa ajudar esses. Pô, o pastor tá pedindo 20 conto, velho, tá louco. Pô, 40 conto a canequinha, irmã, tá doido. Facções, inveja, bebedice. Chegou. E glutonaria. Irmãos, é bom comer. Mas glutonaria é pecado. Você matar lá um galo, 2 galos, fazer os bichos tudinho, comer e não chamar os irmãos. Pastor, eu era assim, eu ia sabe, eu gosto de ir, sabe, que eu chamei o irmão. a minha mentalidade é assim, eu tô pagando, eu vou comer mesmo. Aí eu sentava comendo, aí o Espírito Santo falou pra mim, não, Isso é glutonaria. isso é pecado, glutonaria. Nunca mais, eu sento lá como me satisfez, acabou. Acabou. Glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas... Irmão, nós precisamos de uma revelação maior do que essa. Imagine se fazer uma dissensão do irmão, porque ele é preto, porque ele é branco, porque ele é amarelo, porque ele é japonês, porque ele é chinês. Imagina você fazer uma ira contra a tua esposa, contra o teu esposo, ou uma feitiçaria. Porque alguém está pensando aqui que feitiçaria é o pai de santo ou a mãe de santo. Não, crente dentro da igreja. O irmão chega no carro, nossa, hein, carro novo, hein, trocou. A live do grandão. Crente feiticeiro. O Novo Testamento determina a gravidade do pecado de acordo com o grau de conhecimento que se tem a respeito dele. Os gentios que não estão no seu pecado são culpados aos olhos de Deus, porém aqueles que gozam do favor do Evangelho, têm a revelação de Deus na mão, são muito mais culpados quando caem. Conhecer, receber a revelação e não praticar, melhor seria que nunca tivesse conhecido. Então, a partir de hoje, o pecado que vocês cometerem dentro do que vocês estão conhecendo é muito mais julgado. Meu Deus. O pecado tanto pode ser por comissão como por Comissão. Isso quer dizer que aquele que não faz o bem que deveria fazer é tão pecador diante de Deus quanto que derrama o sangue do seu próximo. Para ajudar e finalizar, para a gente tomar um cafezinho de 5 minutos e voltar. Evangelizar, ganhar almas. O Brasil está vivendo a década do avivamento. Serão os 10 anos da maior colheita de todos os tempos. As igrejas vão bombar e encher de gente, e nós precisamos estar preparados para ensinar, para levar eles para o céu, porque senão eles vão estar dentro da igreja e vão para o inferno. Agora, se eu e você estamos recebendo e não ensinar, se eu e você estamos na década do evangelista e não evangelizar, tão pecador e tão errado são os que não estão fazendo como nós que recebemos a revelação e não estamos fazendo. Alô? Fala, pastorzão. Esse pecado, quando você recebe uma revelação de uma pessoa, um exemplo, para você orientar ela, e você não faz, essa pessoa morre, esse pecado chega a ter o grau do Espírito Santo também ou não? Não o grau do Espírito Santo, mas tem um preço.
Porque toda a alma que Deus dá na nossa mão, às vezes a gente pensa assim, não, é porque eu sou pastor, não tem nada a ver. Se Deus te deu uma orientação, que seja numa revelação, mas Deus falou, vai, procura alguém, vai tal hospital, vai tal lugar, ora fulano, não vou não. E a pessoa morre, e Deus tinha falado para você e foi Deus mesmo, tem uma sentença. Porque se Deus mandou é porque ele tinha algo. Mas se torna pecado contra Deus. Se torna pecado, porque não deixa de ser uma desobediência. Seja no nível que for. A diferença aí é como a gente lê esse texto aí para entender graus. Não é que quem rouba R$1 é diferente de quem rouba 1000. Não. Mas os graus que cada um pratica. Não, Deus me mandou orar para fulano, eu não orei. Tudo bem. Por exemplo, quando isso é experiência minha, quando eu fui avivado, porque primeiro eu fui animado, eu não virei, Deus não, hoje eu sou aleluiado, mas no começo eu era animado. Então Deus começou a trazer, eu fui crente normal. Então para mim revelação, Deus falava, ora, faz isso, eu falei, não vou. Até um dia o Espírito Santo falou, então eu vou começar a fazer você ir. Aí quando Deus falava, ora pro fulano, eu falei, ora não. Aí vinha aquela dor, descontável. Aí eu falava, meu Deus falou, então, você falou que não vai, então segura a dor aí. Aí não, eu vou, Senhor. Quando eu ia lá, orava pela pessoa, ou profetizava, ou falava algo que Deus mandava, a dor sumia. Lógico que na época era imaturo, eu fiz muita meninice com o poder de Deus, que é menino faz coisa de menino mesmo, né? Mas, se Deus mandou e não faz, tem um preço. Ok? Primeira aula do terceiro módulo, desse segundo módulo, vamos tomar um cafezinho aí? Bora. Beleza.